Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa jornada pelo Yoga da Voz. Sabe, existe um som que tem o poder de despertar a alma. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse conceito. Pense nisso como uma jornada de conexão, que usa nossa própria vibração como um caminho de volta para casa. Para começar, olha só que frase potente da Maud Salazar. Ela é o nosso ponto de partida. Pensa no peso disso. Não é um cansaço do corpo, é um cansaço da alma, causado por todos os silêncios que a gente vai guardando. E esse peso é tanto, mas tanto, que o ato mais básico da vida, que é respirar, vira um clamor, um pedido silencioso por libertação. E é aqui que começa a nossa primeira etapa da jornada, o reconhecimento desse cansaço do silêncio. É aquele momento em que a gente se dá conta do peso que está carregando e sente que precisa de uma mudança de verdade. E essa tomada de consciência, ela não é só na cabeça, não. É o corpo que grita. Sabe, o corpo cansa de ficar só no modo de sobrevivência, de só aguentar o tranco. E aí nasce um desejo profundo por mais, por vitalidade, por uma vida que seja muito mais do que só existir. Aqui a gente vê bem essa diferença, né? De um lado, tem o sobreviver, que é esse estado de resistência, de aguentar, de carregar os silêncios. E do outro, o florescer, que já é um estado de crescimento, de expressão, onde a respiração vira esse pedido ativo por mais vida, por mais verdade. É essa grande virada de chave, sair do suportar para finalmente se expressar. Ok, então, se a alma está cansada e o corpo quer florescer, como é que a voz desperta? Qual é o gatilho? Como é que a gente sai desse silêncio todo e encontra o som que cura? E a resposta, olha que interessante, não é simplesmente falar mais alto. Não tem nada a ver com isso. A chave está em algo muito mais fundamental: a respiração. É na respiração que tudo desperta. É aqui que a mágica acontece. O que move tudo isso é o que a autora chama de uma respiração verdadeira. É uma imagem super poética, mas muito precisa. Não é só sobre encher os pulmões de ar, sabe? É permitir que esse ar entre e preencha o coração, todo o espaço emocional do coração. É nesse exato momento que a voz, de fato, começa a acordar. E o som que nasce dessa respiração, ele não é um som forte, imponente, agressivo. Muito pelo contrário, a força dele está justamente na vulnerabilidade. Ele é descrito como manso, quase tímido e, o mais importante, sincero. É a autenticidade e não o volume que tem esse poder todo de despertar. E esse som não sai só pela boca, ele é uma vibração que viaja pelo corpo. Começa no tórax, que é o centro das nossas emoções, depois desce para o ventre, nosso centro de poder, e por fim, ele conecta o espaço invisível entre quem a gente é e o que a gente sente. É uma integração total. A partir desse ponto, a prática se transforma numa jornada de redescoberta, um verdadeiro caminho de volta para casa, para dentro da gente. E o ponto central aqui é que o yoga da voz não cria nada novo. Ele devolve o que sempre foi nosso, mas que foi reprimido. Ele devolve o timbre original da nossa voz, aquele choro que a gente engoliu para parecer forte, e talvez o mais doído de tudo, aquela palavra que podia ter salvo uma situação, mas que ficou ali presa na garganta. Essa metáfora aqui é linda e muito poderosa. Quer dizer, toda vez que a gente se permite soltar um som autêntico, não importa quão pequeno ou tímido ele seja, é como se a gente acendesse uma pequena luz na nossa própria escuridão. É um ato de autoiluminação, literalmente. E esse processo não para. A cada vez que a gente respira de forma consciente, a gente ganha uma nova chance de começar de novo, de se libertar daquele ciclo de silêncio e renascer para um novo momento de presença, de verdade. E olha que incrível, até o silêncio muda de significado aqui. Ele deixa de ser aquele silêncio opressor do começo para se tornar um espaço sagrado, um descanso santo, um silêncio que a gente escolhe e não mais um que nos é imposto. E com isso, a gente chega no coração da jornada, no propósito final de todo esse processo, que é o reencontro com a alma. Mas aí vem uma afirmação que parece até contraditória. No fim, a alma não acorda por causa do som. Ué, como assim? Depois de tudo isso que a gente viu sobre o poder do som, como que não é ele que desperta a alma? Essa frase nos faz parar e pensar. Se não é o som, então o que é? E aqui está o grande desfecho. O som, a respiração, a vibração, tudo isso é o caminho, não o destino.
São as ferramentas que nos levam de volta para casa. A alma desperta porque a gente voltou. Com a nossa atenção, com a nossa presença, ela esteve sempre ali, só esperando a gente voltar. E para terminar, fica essa pergunta e essa provocação para a gente se escutar de verdade. No momento em que a gente para de só sobreviver e começa a respirar com o coração, que som, que palavra, que verdade tá aí dentro, esperando para ser ouvida. E todo esse material profundo e transformador vem de Mal de Salazar. Ela é soprano lírico, escritora, pesquisadora, e a sua trajetória passeia pela arte, pela psicanálise e pela teologia. Isso dá uma perspectiva única sobre o poder da voz, né? A experiência dela dá um peso incrível a cada uma dessas palavras e nos convida a, de fato, ouvir o que a nossa própria alma tem a dizer.